Amigos, é um momento emocionante estarmos juntos novamente neste canal que sempre nos traz inspiração divina. Nos encontramos em um momento crucial da história, um momento que muitos têm antecipado durante séculos. Estamos falando do arrebatamento, um evento profetizado na Bíblia que está prestes a ocorrer. Segundo as pesquisas mais recentes, tudo aponta que acontecerá no ano de 2024. Mas, que evidências temos de que o arrebatamento ocorrerá especificamente em 2024? Bem, há vários indicadores que respaldam essa afirmação. Em primeiro lugar, há um aumento significativo nos eventos proféticos que se alinham com os sinais descritos na Bíblia para os últimos tempos. Desde conflitos geopolíticos até desastres naturais, tudo parece convergir neste momento único na história. Além disso, há um crescente senso de urgência espiritual em muitas partes do mundo. As pessoas estão despertando para a realidade de que algo transcendental está prestes a acontecer e estão buscando respostas na fé. Este despertar espiritual massivo é um sinal claro de que nos aproximamos do cumprimento das profecias bíblicas. Alguns seguidores do cristianismo, especialmente aqueles na América, sustentam a crença no arrebatamento. Esta doutrina postula que, ao final dos tempos, os cristãos falecidos ressuscitarão e se unirão aos vivos para se encontrarem com Jesus no céu. Esta noção deriva de uma passagem na primeira epístola aos Tessalonicenses na Bíblia, que emprega um termo grego que significa ser levado ou tomado. Este conceito faz parte de uma interpretação particular do Apocalipse chamada premilenarismo dispensacional, que interpreta certas seções da Bíblia como eventos ainda por acontecer. O arrebatamento, em sua concepção moderna, tem sido objeto de debates e especulações desde seu surgimento no século XX, particularmente entre os teólogos. Embora sua raiz etimológica sugira um evento repentino e celestial, seu significado se expandiu para abranger uma gama de experiências espirituais relacionadas com a proximidade com Deus e a entrada no céu. A divergência de opiniões entre os cristãos a respeito do arrebatamento é notável. Alguns defendem a ideia de que este acontecimento precederá um período de dificuldades conhecido como a tribulação, culminando com o retorno de Jesus para estabelecer um reinado de 1000 anos. Esta perspectiva encontra suas raízes nos ensinamentos de John Nelson Darby na década de 1830. Esta interpretação ganhou proeminência entre os crentes contemporâneos, embora persistam discrepâncias quanto à sua cronologia precisa. Por outro lado, existem aqueles que sustentam que o arrebatamento ocorrerá após a tribulação, desafiando a noção de uma fuga premeditada dos eventos apocalípticos. Esta postura, embora menos difundida, conta com seu próprio respaldo bíblico e tem gerado intensos debates dentro da comunidade cristã. As Escrituras, como fonte de autoridade divina para os crentes, são invocadas repetidamente nesses debates sobre o arrebatamento. Passagens como a primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 16 a 17, e fala do retorno de Cristo e do encontro com ele nos ares, são interpretadas de diversas maneiras para respaldar diferentes pontos de vista sobre o momento e a natureza deste evento sobrenatural. O livro do Apocalipse, com suas visões apocalípticas e simbolismos, também tem sido objeto de escrutínio e análise em relação ao arrebatamento. A interpretação de passagens como Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, onde se menciona a preservação dos crentes da hora da prova que virá sobre toda a terra, tem sido fundamental na formulação de diversas teorias sobre o tempo e a natureza do arrebatamento. No entanto, apesar da profundidade desses debates teológicos e das diferentes interpretações das Escrituras, a mensagem central do arrebatamento continua sendo um lembrete da esperança cristã na vinda iminente de Cristo e na promessa de um futuro glorioso para aqueles que o aguardam com fé e expectativa. Alguns argumentam que Mateus capítulo 24 não menciona o arrebatamento e difere de passagens como a primeira epístola aos
Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 13 a 18, cruciais nos debates sobre seu momento em correntes como o amilenialismo e o pós-milenialismo. Nessas perspectivas, o arrebatamento se equipara à segunda vinda de Jesus. Para eles, o evento em primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 15 a 17, coincide com a chegada de Jesus em Mateus, capítulo 24, versículos de 29 a 31. Por outro lado, o premilenarismo sustenta que o arrebatamento precederá um reinado de 1000 anos de Cristo na Terra, o milênio. Existem diferentes ideias sobre o seu momento. Alguns acreditam que será antes da tribulação. A primeira perspectiva sobre o arrebatamento é conhecida como arrebatamento pré-tribulacional. Esta interpretação tem um sólido respaldo bíblico e sustenta que o arrebatamento ocorrerá antes do início da tribulação. Há diversas razões que respaldam esta crença. Em primeiro lugar, ao examinar a Bíblia, encontramos que o arrebatamento descrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18, se situa justo antes dos eventos mencionados em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 2 a 3. Estes versículos falam sobre como o dia do Senhor chegará de repente, como um ladrão na noite. Este dia inclui a tribulação, que inicia com um período de paz e segurança. Isso sugere que o arrebatamento acontece antes da tribulação. Além disso, menciona-se que o dia do Senhor virá como um ladrão, mas os crentes não serão pegos de surpresa porque não estão na escuridão. Isso implica que os crentes estarão preparados para o evento repentino do dia do Senhor, enquanto os não crentes serão surpreendidos. Isso nos proporciona a compreensão de que o arrebatamento acontece antes da tribulação. 2 versículos cruciais indicam que os seguidores da fé estarão protegidos da tribulação. Um deles é 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, que expressa que os seguidores aguardam a vinda de Jesus para serem resgatados da ira vindoura. Ao longo do Antigo Testamento, o dia do Senhor é associado à manifestação da ira divina. Assim, a ira vindoura se refere à tribulação. Este versículo sugere que os seguidores não experimentarão a tribulação. Outro versículo significativo que respalda a ideia de que os seguidores não enfrentarão a tribulação é Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam na terra. Este versículo indica que os seguidores serão protegidos da hora da prova que afetará todo o mundo, destinada a testar os habitantes da terra. A hora da prova se refere à tribulação, descrita como um período de teste para todos na terra. Jesus assegura aos seguidores que os protegerá da tribulação. Outra razão para respaldar a ideia de um arrebatamento pré-tribulacional é a ausência de menções à igreja durante este período. Embora isso não exclua a conversão de pessoas durante a tribulação, Apocalipse sugere a salvação de indivíduos neste tempo, mas sem pertencer à igreja, similar aos seguidores do Antigo Testamento, que não tinham o Espírito Santo em seu interior. Portanto, afirma-se a veracidade do arrebatamento pré-tribulacional devido a, primeiro, sua ocorrência antes do dia do Senhor; segundo, a proteção dos seguidores da tribulação; e terceiro, a falta de menção da igreja durante esse período. A segunda perspectiva, a outra visão sobre o arrebatamento, é conhecida como a visão do arrebatamento no meio da tribulação. Segundo esta interpretação, o arrebatamento ocorrerá durante o curso da tribulação. Aqueles que sustentam este ponto de vista frequentemente veem os 2 testemunhos mencionados em Apocalipse, capítulo 11, como representativos dos crentes arrebatados. Acredita-se que esses 2 testemunhos simbolizam todos os seguidores durante a era da igreja. Apocalipse, capítulo 11, versículo 3 diz: "E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco." Os seguidores da visão do arrebatamento no meio da tribulação interpretam sua morte e ressurreição como uma representação simbólica do arrebatamento da igreja.
A ascensão ao céu simboliza o arrebatamento da igreja. Esta interpretação é relevante para aqueles que aderem à perspectiva da tribulação intermediária, pois a vinculam com a sétima trombeta mencionada em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. E o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve grandes vozes no céu, que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Também a relacionam com passagens como 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, que fazem alusão a uma trombeta no contexto da tribulação. No entanto, existem alguns inconvenientes significativos com a visão do arrebatamento na metade da tribulação. Um dos principais desafios reside na compreensão da ira divina durante a tribulação. Os seguidores da perspectiva da metade da tribulação não acreditam que o início deste período implique a manifestação da ira de Deus sobre a terra. Alegam que a ira divina se desata no meio da tribulação. No entanto, esta postura contradiz textos como Zacarias, capítulo 11, que detalha a presença do falso pastor, o anticristo e o juízo sobre Israel. A ira de Deus é evidenciada desde o início da tribulação, quando o anticristo estabelece um pacto enganoso com Israel. Além disso, a visão da metade da tribulação entra em conflito com o conceito da abominação da desolação mencionada em Daniel, capítulo 9, versículo 27, que ocorre no meio da tribulação. A ocorrência deste evento pressupõe que o anticristo já tem controle, o que sugere que a ira divina já está em curso. O segundo inconveniente com a perspectiva do arrebatamento na metade da tribulação está na sua interpretação simbólica de Apocalipse, capítulo 11, versículos 3 a 13. Em vez de tomá-la literalmente, ao interpretar as escrituras de maneira figurada, podem-se atribuir múltiplos significados ao texto conforme as próprias ideias. Nesse caso, os seguidores da visão da metade da tribulação consideram que os dois testemunhos mencionados em Apocalipse, capítulo 11, simbolizam a igreja. Alegam que a ascensão dos dois testemunhos ao céu, no versículo 12, representa simbolicamente o arrebatamento acontecendo durante a tribulação. No entanto, essa interpretação ignora o sentido literal do texto. Alguns argumentam que os dois testemunhos representam a igreja presente e os santos ressuscitados no momento do arrebatamento. Mas essa conclusão é alcançada mediante uma interpretação não literal do texto. Além disso, durante a tribulação, os mártires enfrentarão a morte, o que levanta a questão sobre se eles ressuscitarão nesse mesmo período. É contraditório pensar que os santos morreriam e depois seriam arrebatados durante este tempo de angústia. Os partidários da visão da metade da tribulação interpretam erroneamente o significado da última trombeta mencionada em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Neste versículo, fala-se da ressurreição dos mortos ao som da última trombeta. Esses defensores associam a sétima trombeta em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, com a última trombeta em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. No entanto, omitem o fato de que, na segunda vinda de Cristo, mencionada em Mateus capítulo 24, versículos 30 a 31, se faz referência a outra trombeta. Nesse contexto, o sinal do retorno de Cristo é acompanhado pela voz de uma trombeta. Portanto, a visão do arrebatamento na metade da tribulação é questionada devido à sua interpretação errônea da ira divina, seu enfoque simbólico de Apocalipse, capítulo 11, e sua deturpação do significado da última trombeta em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. A terceira perspectiva sobre o tempo do arrebatamento é conhecida como a visão do arrebatamento pré-ira. Segundo essa perspectiva, o arrebatamento ocorrerá entre a metade e o final da tribulação, especificamente quando a ira divina se manifestar na terra com o som da sétima trombeta. Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Essencialmente, essa visão propõe um arrebatamento de 3/4, sugerindo que a igreja será arrebatada durante a sétima trombeta. No entanto, essa perspectiva apresenta dois problemas significativos. Em primeiro lugar, interpreta de maneira incorreta o significado da última trombeta, equiparando erroneamente a sétima trombeta em Apocalipse,
capítulo 11, versículo 15, com a mencionada em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Esse mal-entendido surge por não considerar eventos cruciais, como a assinatura do Tratado de Paz pelo Anticristo, que marca o início do julgamento divino sobre Israel. Portanto, essa visão do arrebatamento pré-ira se vê comprometida devido à sua interpretação errônea da última trombeta e do momento da ira de Deus. Os seguidores dessa perspectiva acreditam que os fiéis resistirão às adversidades desse período. Segundo esse ponto de vista, cada fiel será levado e, em seguida, devolvido imediatamente à terra. Contudo, existem vários problemas notáveis com essa interpretação. A falta de propósito para o arrebatamento é um dos principais dilemas. A questão principal com essa perspectiva é que, se os fiéis retornam imediatamente à terra, parece haver pouca razão para o evento do arrebatamento em si. Surge a questão de por que um evento tão impactante ocorreria se os seguidores não estão sendo permanentemente libertados das provações terrenas. Outro inconveniente é a ausência de mortais no reino. Um problema ainda mais grave é que, se essa visão for precisa, significaria que nenhum ser humano viveria no reino milenar. Dado que o arrebatamento eliminaria todos os crentes da terra, deixaria apenas aqueles com corpos imortais. E o julgamento das ovelhas e cabritos tiraria a vida de todos os incrédulos. Consequentemente, o reino seria composto exclusivamente por anjos e crentes imortais, o que contradiz a profecia de Isaías, capítulo 65, versículos 17 a 25, que menciona o nascimento de crianças e pessoas vivendo até a velhice durante o reinado milenar de Cristo. Além disso, existe a incapacidade para a rebelião posterior ao reino. Se apenas anjos e cristãos imortais povoarem o reino milenar, como sugere essa visão, não haveria incrédulos presentes para se rebelarem no final do reino, como descrito em Apocalipse, capítulo 20, versículos 7 a 10. No entanto, essa rebelião é um aspecto crucial da profecia dos últimos tempos e requer a presença de incrédulos no reino. A interpretação incorreta da última trombeta é outro desafio enfrentado por essa perspectiva. Confunde-se ao identificar a última trombeta em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, com a que soa na segunda vinda de Cristo. No entanto, isso ignora outras referências a trombetas nas Escrituras, como a mencionada na segunda vinda de Cristo em Mateus, capítulo 24, versículo 31. Neste trecho, é descrito como: o Filho do Homem aparecerá no céu com poder e glória, e enviará seus anjos com um grande som de trombeta para reunir seus escolhidos. Isso sugere que a linha do tempo proposta pela visão do arrebatamento após a tribulação não permite tempo suficiente para que os crentes estejam com Cristo no céu, como descrito em João, capítulo 4, versículo 1. Aqui, Jesus promete preparar lugares na casa de seu Pai para seus seguidores e voltar para levá-los consigo, para que estejam onde ele está. Como explicamos as discrepâncias entre os eventos do arrebatamento e a segunda vinda, observamos diferenças notáveis entre os eventos descritos em passagens sobre o arrebatamento, como em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 a 17. Onde se menciona que o Senhor descerá com voz de comando, arcanjo e trombeta de Deus, e os crentes vivos serão arrebatados para se encontrarem com o Senhor no ar. Em contraste, os relatos sobre a segunda vinda de Cristo, como em Apocalipse, capítulo 19, versículo 21, descrevem a morte dos incrédulos pela espada que sai da boca daquele que monta o cavalo, sendo as aves saciadas com suas carnes. Essas discrepâncias levantam questões sobre se podem ser conciliadas no contexto da pós-tribulação. Além disso, surge uma preocupação acerca da escassez de tempo para realizar o julgamento final. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5, diz: Portanto, não julgueis nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará as intenções dos corações. E então, cada um receberá seu louvor de Deus. Segundo essa perspectiva, o julgamento final está programado para depois do arrebatamento.
A visão do arrebatamento pós-tribulação propõe um cenário em que os crentes serão arrebatados após passar por um período de tribulação. Essa perspectiva sugere que não haverá um arrebatamento pré-tribulação, mas que os crentes experimentarão os eventos apocalípticos descritos no livro de Apocalipse antes de serem levados por Deus. No entanto, surge uma questão crucial nesse contexto: como o julgamento das nações se encaixa nesse cenário? A parábola do julgamento das nações, narrada por Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46, oferece uma visão esclarecedora sobre esse tema. Nesta passagem, Jesus descreve como as nações serão reunidas diante dele, e ele separará as ovelhas dos bodes. Aqueles que mostraram compaixão e amor pelos necessitados serão considerados benditos por seu Pai, enquanto aqueles que não o fizeram serão enviados ao castigo eterno. Esse julgamento implica um discernimento baseado nas ações das pessoas em relação aos menos favorecidos durante um período de tempo. Ao considerar a visão do arrebatamento pós-tribulação, surge a pergunta de quando ocorreria esse julgamento das nações. Se o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo acontecem praticamente ao mesmo tempo, onde há espaço para esse julgamento das nações? A narrativa bíblica não fornece uma resposta cronológica clara para essa questão, o que tem gerado debate entre teólogos e estudiosos das Escrituras. Alguns defensores do arrebatamento pós-tribulação sugerem que este julgamento das nações poderia ocorrer imediatamente após o retorno de Cristo à Terra, como parte do processo de estabelecer seu reino milenar. Nesse cenário, o julgamento das nações não seria um evento independente entre o arrebatamento e a segunda vinda, mas sim uma parte integral do julgamento final que precede o reinado de Cristo na Terra. A interpretação das profecias bíblicas relacionadas ao fim dos tempos é um tema complexo que gerou uma variedade de pontos de vista dentro da comunidade cristã. Enquanto alguns defendem firmemente a ideia de um arrebatamento pré-tribulação, outros encontram maior sustentação na visão pós-tribulação ou no pós-milenismo, distinguindo-o como um período simbólico e expansivo, em vez de um intervalo de tempo literal de 1000 anos. Seu enfoque se centra na ideia de uma progressão gradual em direção a uma sociedade cristã, gerando um período de paz e justiça conhecido como o milênio. Nesse contexto, aguardam o retorno de Cristo não como um evento separado, mas como o clímax desta era de prosperidade espiritual para os pós-milenistas, marcando o fim da era presente e o começo do milênio. Esta perspectiva unificada dos eventos escatológicos reflete sua interpretação otimista do plano divino para a história humana. Além disso, os pós-milenistas após Cristo consideram que as profecias apocalípticas já se cumpriram em parte, reforçando sua confiança no progresso contínuo do reino de Deus na Terra. Figuras destacadas no âmbito teológico, como John Bunyan, Jonathan Edwards e Charles Finney, apoiam fervorosamente esta perspectiva pós-milenista sobre o futuro do cristianismo e da humanidade. Ao contrário do pré-milenismo, que sustenta a permanência de seu reinado ao longo do Novo Pacto, interpretam as referências a Jerusalém em Apocalipse, capítulo 21, como alusões a uma futura Nova Jerusalém, não a cidade atual. Além disso, não consideram necessária ou legítima a reconstrução do templo em Jerusalém. Os seguidores desta doutrina entendem que o reinado de Cristo não se limita a um período literal de 1000 anos, mas abrange o tempo presente, desde o surgimento da Igreja até sua segunda vinda. Consideram que a era atual é o reino de Cristo, embora sua plena realização ainda esteja pendente até seu retorno. Frequentemente, os amilenistas evitam usar o termo arrebatamento, embora creiam em um evento similar, descrito como um encontro espiritual com Cristo. Sustentam que os últimos dias começaram no dia de Pentecostes e consideram que a grande tribulação ocorrerá no final do milênio, com Cristo retornando como o princípio e fim dos tempos. Os sinais que indicam que o arrebatamento está próximo são numerosos. Em Mateus, capítulo 24, Jesus fornece um panorama do que acontecerá antes de seu retorno. No versículo 5, adverte sobre a aparição de falsos messias, aqueles que afirmarão ser o Cristo e enganarão muitos.
Este fenômeno de falsa ensinança e liderança desviada é um sinal iminente dos tempos finais. Além disso, nos versículos 6 e 7, Jesus menciona guerras e rumores de guerras, junto com distúrbios entre nações e reinos. Esses conflitos são indicadores significativos da proximidade do fim dos tempos. Nos versículos 7 e 8, Jesus menciona pestes, fomes e terremotos em diversos lugares como parte das dores de parto que precedem seu retorno. Esses desastres naturais e condições adversas ressaltam a instabilidade e a agitação que caracterizarão os dias prévios à sua vinda. No entanto, Jesus enfatiza que esses eventos são apenas o início das dores de parto e que ainda há mais por vir. É essencial interpretar esses sinais com discernimento, reconhecendo que, embora possam indicar a proximidade do fim dos tempos, não estabelecem uma data precisa para seu cumprimento. Os crentes devem estar alertas e preparados, mas também devem evitar a especulação excessiva sobre o momento exato da segunda vinda de Cristo. Em vez disso, devem viver com expectativa e fidelidade, mantendo seus corações centrados na fé e na esperança em Cristo. O arrebatamento é um evento central na teologia cristã, e os crentes enfrentam a perspectiva desse acontecimento com uma mistura de expectativa e preparação. Em Mateus capítulo 24, versículo 42, Jesus adverte: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Esse chamado a permanecer vigilante ressoa no ensinamento cristão sobre como enfrentar o arrebatamento. É essencial estar alerta, conscientes da proximidade do retorno de Cristo, mas sem cair na ansiedade ou no medo. Em vez disso, os crentes devem se apegar à palavra de Deus. Como mencionado em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Além disso, a obediência é fundamental. Em João capítulo 14, versículo 15, Jesus diz: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Os crentes são chamados a viver em obediência aos mandamentos de Cristo, reconhecendo que cada um tem um propósito específico na vida, designado pelo próprio Deus. Efésios capítulo 2, versículo 10, nos lembra: Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Assim, a vida cristã se caracteriza por um compromisso ativo em servir aos outros e glorificar a Deus em todas as áreas da vida. Por último, a esperança no retorno de Jesus infunde força e paz em meio às provas e tribulações do mundo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, descreve-se esse glorioso evento. Porque o Senhor mesmo, com voz de comando, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Em meio à incerteza, os crentes encontram consolo e segurança na promessa de que Jesus voltará para nos levar a estar com Ele para sempre.